áreas de estudo. Existia o trivium, que tinha a retórica, a gramática e a lógica, formas de pensar, como falar e de falar de forma correta. E tinha o quadrivium, que era a aritmética, a ciência dos números, a geometria, os números do espaço, a música, os números do tempo e a astronomia, que é os números do espaço e no tempo. Então, ele resumia todo o conhecimento da Grécia Antiga. E Urânia, você vê que ela está segurando uma espécie de lápis e o mundo. Como eu posso descrever o mundo? Por que estudar ciência? Eu fui criança num tempo de esperança. Queria ser cientista desde os primeiros dias de escola. O momento que marcou essa vontade foi quando entendi pela primeira vez que as estrelas são sóis poderosos. Quando comecei a compreender que elas devem estar tremendamente distantes para surgirem como simples pontos de luz no céu. Nem sei se já conhecia a palavra ciência naquele tempo, mas queria de algum modo mergulhar em toda essa grandiosidade. Eu estava seduzido pelo esplendor do universo, deslumbrado pela presença, deslumbrado pela perspectiva de compreender como as coisas realmente funcionam, de ajudar a revelar mistérios profundos, de explorar novos mundos, talvez até literalmente. Tive a boa sorte de ver esse sonho em parte concretizado. Para mim, o fascínio da ciência continua tão atraente e novo quanto naquele dia, há mais de meio século, em que me mostraram as maravilhas da Feira Mundial de 1939. Esse é um texto do Carl Sagan, um astrônomo americano. Ele escreve nesse livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele fala sobre o analfabetismo científico nos Estados Unidos, e bastante atual, apesar de ser um livro do início da década do ano 2000. Carl Sagan faleceu em 2004 e o último capítulo desse livro foi escrito pela esposa dele, que era bióloga. E Carl Sagan ele foi muito importante porque ele foi também um grande divulgador da ciência. Naquela série Cosmos, na década de 80, em 2014, o discípulo dele, o Neil deGrasse Tyson, ele refez essa série com a ajuda da viúva da Carl Sagan. Acho que todos vocês já viram esse filme, esse desenho, É o desenho quando o Timão, que é o suricate, o pequenininho, o Pumba, que é o javali, e o Simba, o leão, eles estão olhando para o céu, estão olhando para as estrelas. E o Pumba, que é o javali, pergunta assim: Timão, você imagina o que são aqueles pontos brilhantes lá em cima? E o Timão: eu me imagino, eu sei, aqueles são vagalumes presos naquele grande manto azul lá em cima. Eu imaginava que eram bolas de gás explodindo a bilhões de quilômetros de distância. Para você tudo é gás. E depois eles perguntam o Simba. O Simba ficou meio resistente a responder, até que ele respondeu: eu ouvi dizer que são os reis do passado que estão lá em cima, olhando por nós. A reação do Simba e do Timão e do Pumba foram até de mofa, de riso. Mas eu pergunto a vocês: qual dessas três visões cosmológicas é a mais correta? A do Timão, a do Pumba ou a do Simba? Pumba. Alguém arrisca? Do Pumba. Do Pumba. E se eu perguntar para uma criança pequenininha, qual que ela vai gostar mais? O Timão. Então depende muito do olhar, São olhares diferentes. A visão do Timão é a que a gente chama a visão do senso comum. Ele conhecia vagalume, ele olha para o céu, não sabe que aqui conhece vagalume, parece vagalume, mas aquilo é vagalume. Ele está satisfeito. Ele não precisa falar mais nada. O sujeito olha para o horizonte, vê que é plano, a Terra é plana, e ele está satisfeito. Ele se satisfaz com esse modelo simples. O modelo é chamado de senso comum. A visão do Pumba, do javali, é a visão da ciência.
A ciência, ela sempre tem uma visão além do senso comum. Ela constrói modelos. Bolas de gás explodindo a bilhões de quilômetros de distância. E a visão do Simba é a visão, pode-se dizer, até predominante no mundo. É a visão místico-religiosa. São os reis do passado, são os deuses, ou é Deus olhando por nós? Qual das três visões que é a mais correta? Depende da forma como você olha para o mundo. Obviamente que eu, como sou um cientista, eu vou explorar aqui a visão da ciência, mas sem desmerecer outras visões do mundo. São percepções. O artista não tem a visão que o cientista tem. Ele percebe o mundo de uma forma diferenciada. Ele olha para um quadro e vê uma beleza que às vezes eu não consigo enxergar. Né? Por quê? Porque ele percebe o mundo de uma maneira diferenciada, talvez mais pela emoção do que pela razão. Então, a gente respeita outros olhares, né? E é importante que o cientista respeite outros olhares também, porque senão ele passa a ser um sujeito que não tolera outras formas de pensar. Então, nós vamos explorar a visão do público. O que é o analfabetismo científico? São os dois únicos textos que vão aparecer na minha apresentação. Tá? Aquele que não sabe contar 1, 2, 3, nem distinguir os números ímpares dos pares, o que não sabe contar coisa alguma, nem a noite nem o dia, e que não tem noção da revolução do Sol e da Lua, nem das outras estrelas, acho que todos os homens livres devem estudar esses ramos do conhecimento, tanto quanto ensinam uma criança no Egito, quando ela aprende o alfabeto. Criança no Egito? O que tem criança no Egito a ver com isso? Esse texto foi escrito por Platão, 300 a.C., 400. Naquele país, lá no Egito, os jogos aritméticos foram inventados para serem empregados por simples crianças, e elas os aprendem como se fosse prazer e diversão. Com espanto eu, no final da vida, tenho tomado conhecimento de nossa ignorância sobre essas questões. Acho que parecemos mais fortes do que homens, e tenho muita vergonha, não só de mim mesmo, mas de todos os outros, todos os gregos. Extremamente atual, né? Extremamente atual, principalmente o que o mundo passa, porque só através da educação, através da busca do conhecimento, é que nós vamos conseguir escolher o nosso destino. Ninguém vai impor para mim qual o caminho a percorrer. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho análise crítica do mundo, eu tenho uma educação em que eu consigo eu mesmo pensar por conta própria, e de tal maneira eu escolher o meu caminho, eu escolher o meu sonho, e ninguém mais, né? Nós vamos ter um mundo melhor. Mas enquanto tiver alguém impondo para a gente a forma como a gente tem que pensar, a forma como a gente tem que agir, nós vamos ficar, como se diz, grudados no chão. Questões. Desde que o homem ele saiu lá das cavernas, parou de ficar colhendo frutos e caçando, e ele viu que era mais interessante ele plantar um quintal e cuidar dos animais do quintal quando ele tivesse fome lá e comia, né? A mesma coisa com as plantas, a agricultura e a pecuária. A civilização começou a crescer, e ele viu a necessidade de entender melhor o mundo, a necessidade de entender quais eram os ciclos do planeta, melhor época para plantar, melhor época para colher, quando que vinha enchente, quando que vinha seco. E ele também começou a ter tempo para pensar, né? De onde viemos, para onde vamos, do que somos feitos. São perguntas filosóficas básicas que nós temos que fazer para nós, né? Na ciência, nós fazemos perguntas um pouco mais diretas. Quem? O que? Onde? Quando? Como? Por quê? E outras perguntas. Outras perguntas. Quando a gente pergunta quem, a quem interessa tudo isso? A nós. Nós, seres humanos, que estamos questionando o mundo, queremos entender o mundo, saber onde nós estamos inseridos, para a gente poder construir um mundo melhor para nós. O quê? O que é o quê? De que o mundo é feito?
coisas do mundo. Né? Na antiguidade acreditava que era água, ar, terra e fogo. Hoje o modelo é os átomos. E os átomos, por sua vez, são feitos de prótons, elétrons, nêutrons, neutrinos, quarks, mesons, em atos de partículas. Onde que essas coisas estão? No espaço. Tanto que a gente pergunta, o que é espaço? Alguém aqui sabe definir o que é espaço? Espaço é uma coisa difícil de ser definida. Né? Se você for olhar no dicionário, depois tenha curiosidade, olha no dicionário, como é que ele define espaço. E depois veja como que ele, a coisa que ele define como espaço, que é distância, e ele vai definir distância como espaço. Na realidade é um nome primitivo, que é a resposta do onde, ou aonde. A melhor resposta que eu já vi para espaço foi de uma criança, que ele respondeu: espaço é aquilo, como Einstein dizia, aquilo que você mede com a régua. Isso é espaço. Depois a gente tem a outra pergunta: quando? Se onde a resposta é o espaço, quando a resposta é o tempo. Né? Tempo. E o que é tempo? Seguindo essa ideia do Einstein, se espaço é aquilo que você mede com a régua, tempo é aquilo que você mede com o relógio. São essas sucessões. E o que é sucessão? Instantes do tempo. Então você começa a entrar em um ciclo fechado, porque é um elemento primitivo em que você tem noção de onde o universo está sentado. Nesse universo quadridimensional, 3 espaciais e uma temporal. Então essa estrutura espaço-temporal é onde as coisas do mundo, as partículas, as substâncias, nós, os planetas, estamos inseridos, né, no tempo e no espaço. Aí a pergunta fundamental da ciência é o como. Como que essas coisas do mundo se relacionam de tal maneira que elas se comportam no espaço e no tempo? Aí eu vou criar as leis da natureza, ou melhor dizendo, modelos das leis da natureza. A gente nunca tem acesso às leis da natureza, a gente tem acesso aos modelos que ela pega. Eu pego minha sandália, o que vai acontecer se eu soltar essa sandália? Vai cair. Ok. E se eu soltar de novo? Vai cair de novo. E se eu soltar de novo? Vai cair. Se eu soltar 1000 vezes, 1000 vezes cairá. Não é verdade? E por que ela cai? Gravidade? O que é gravidade? É uma força que... Vocês acreditam nesse negócio? Uma força invisível que puxa para baixo? Sim. Você está vendo? Como é que você prova que a gravidade existe? É doido isso. Isso não é simples. Isso fere o senso comum. Você sabe como é que a criança, Aristóteles, ou uma criança, ou o nosso Timão responderia? A sandália cai no chão porque o local natural dela é no chão. Está satisfeito com essa resposta? Se você perguntar para uma criança por que caiu no chão, porque é o local dela, ela fica no chão. Ele tem muito elemento de terra, a terra vai para o chão. Em cima da terra tem a água, acima da água o ar, a semente o ar, o fogo. São os elementos da natureza. Assim que se pensava antigamente. E essa ideia de uma força invisível que puxa para baixo, isso, o Isaac Newton aqui muito bem representado, né? Ele foi audacioso ao dizer que uma força invisível puxava. Ele era tão religioso, de fato, que ele dizia que essa força invisível era a mão de Deus puxando. Né? Mas as pessoas levaram muito tempo para engolir essa ideia de campo gravitacional, que a gente chama de gravidade. Gravidade é o campo gravitacional. Existe uma propriedade no espaço chamada gravitacional, em que se eu puser uma partícula massiva aqui, ela sofre uma força. Assim como existe uma propriedade no espaço chamada campo elétrico, se eu colocar uma partícula carregada, ela sofre uma força elétrica. Então, campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético,
são propriedades do espaço e do tempo, obviamente. Quem que produz esses campos gravitacionais? As coisas do mundo. As coisas do mundo interferem na estrutura do espaço-tempo, que por sua vez interfere nas outras partículas. O mundo está todo conectado um com o outro. E construir modelos desses ideias de campo foi muito audacioso para a época de Isaac Newton. A ideia de força invisível. Não é simples, né? Não é simples. Se você pensar assim, a gente responde hoje que ela cai para o chão porque a força gravitacional está puxando, é porque a gente aprendeu assim na escola, né? Mas se a gente pensar assim, o que é força gravitacional mesmo? Vocês já imaginaram que vocês estão andando num planeta que está orbitando em torno dele mesmo e que está girando em torno do Sol? Isso não deixa vocês meio tontos, não? Eu conheci uma aluna nossa, ela já tinha seus 35 anos, quando ela descobriu isso. Ela chegou para mim e falou assim: professor, eu estou muito feliz. Eu feliz porque eu descobri que nós moramos na superfície do planeta e não dentro. Você já viu que muitas crianças desenham o planeta e desenham ela dentro do planeta? Porque no senso comum, se desenhar fora cai. Então eu tenho que desenhar dentro. Aí você pergunta para a criança: por que você desenhou dentro? Senão a gente cai. Como é que você vê o Sol? Ela... não sei. Aí você desconstrói, sem falar que está errado ou certo. Não tem errado ou certo. Tem qual é o modelo. Então, as leis da natureza, elas falam sobre qual é o melhor modelo que explica aquilo que a gente está observando. Aí a gente cria a lei da gravitação, a lei do eletromagnetismo, a mecânica quântica, a teoria da relatividade do Einstein, que a própria teoria do Newton estava incluindo desacordo com aquilo que a gente viu. Se houver 7 dias você passar na floresta amazônica, você vai ver o nascimento, vida e morte de uma árvore? Depende. Eu vejo. Como é que eu vejo? Eu vejo a mesma árvore? Não. Eu vejo semente de árvore. Eu vejo a árvore crescendo, a árvore no seu esplendor, a árvore morrendo, esqueleto de árvore. Dali eu crio um modelo de nascimento, vida e morte de uma árvore. Como na floresta o que eu mais tenho é árvore, eu posso validar o meu modelo observando as várias árvores, em que estágio do meu modelo ela se encaixa. Quando eu encontro uma árvore que não se encaixa no meu modelo, quem está errado? A árvore ou o modelo? Tem gente que fala que é a árvore. Quando Galileu ele pegou o telescópio, mirou para o céu e viu que as luas de Júpiter giravam em torno de Júpiter e não da Terra, ele tinha pela primeira vez um fato observacional de que nem tudo girava em torno da Terra, tinha coisa que girava em torno de Júpiter. E ele dizia então para o pessoal da época: vem, olha aqui no telescópio para vocês confirmarem. Eles falavam: não olha, esse é um instrumento do tempo e não condiz com a verdade. A Terra é o centro do universo, ponto final. Ou seja, ele tinha uma árvore que não se encaixava no modelo, mas eles não abriram mão do modelo e jogaram a árvore fora. Não quero fazer essa observação. Por isso que o telescópio foi a grande invenção que fez uma guinada na ciência, porque a gente saiu do nosso planeta e a gente começou a buscar outros mundos. E com Isaac Newton, ele então, ao observar a maçã caindo no chão e ao observar a lua, ele falou: é a mesma coisa. A lua gira em torno da Terra pela mesma razão que a maçã cai na Terra. Aí ele fez uma teoria da gravitação que uniu o mundo supralunar com o mundo sublunar. Ele fez a primeira teoria da unificação. Ele uniu então, antigamente eles acreditavam que o mundo supralunar era a morada dos deuses, né? Dos santos, dos anjos, dependendo da filosofia ou religião que você seguisse. E Isaac Newton então destruiu essa ideia, mostrando que o universo, as leis da natureza eram a mesma em qualquer canto do universo. E a outra pergunta é: por quê? Bom, porque, não sei, né? O mundo é assim porque é assim. Então, o porquê já não é da alçada da ciência, é mais da filosofia, da teologia, né? Mas a gente mesmo como cientista, a gente tem um quê de filósofo, a gente tenta entender também o porquê
que a natureza é do jeito que é. Mas tem algumas coisas que a gente não sabe por quê. Sabe que a natureza é do jeito que é. Se você for religioso, você vai dizer que é porque Deus quis. Se você não for religioso, você vai dizer porque a natureza é assim. No fundo, a resposta é a mesma, é ignorância. Onde? Então, nós vamos tentar responder o onde. Onde estamos? Espaço raro. O dele está certo, tá? Sim. Se eu escrever uma carta, chega aqui? Chega. Meu amigo lá de Porto Alegre, sabe onde fica Formosinha? Não, né? Tem que dar o nome da cidade, né? Formosa, Goiás. Agora está certo? Está completo? O meu amigo japonês sabe onde fica Formosa, Goiás? Não sabe. Então tem que falar para. Pronto, agora está completo. Não. Meu amigo ET, sabe onde fica isso? Não, meu amigo ET, você tem que falar o planeta. Né? Terra, terceiro planeta distante do Sol. Né? Se o meu amigo for muito ET, eu tenho que falar onde está o sistema solar. Né? O sistema solar, ele está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Quando a gente olha a galáxia, a nossa galáxia tem por volta de 200 bilhões de sóis, 200 bilhões de estrelas. A estrela é o Sol. Né? O Sol é uma estrela. E nós moramos a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Moramos na periferia da galáxia. A gente acreditava que era o centro do planeta. Hoje a gente mora na periferia. Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Né? Para você ter uma ideia, a velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Em um segundo você daria 7 voltas e meia na Terra. Você levaria então 30 mil anos-luz, 30 mil anos para chegar no centro do planeta, no centro da galáxia. Toda vez que a gente olha para uma estrela, nós estamos olhando para o passado delas. A gente está olhando para Antares, da constelação do Escorpião, está a 600 anos-luz de distância, nós estamos vendo ela como era 600 anos atrás. É o tempo que a luz levou para chegar até nós. Então a gente sempre olha para o passado. É curioso isso. A nossa galáxia é enorme. Né? Nós olhamos a Via Láctea, ela faz parte do aglomerado de Virgem, um aglomerado grande de galáxias próximas a nós, que faz parte do universo conhecido. Se tem outros universos, não faço a mínima ideia. Né? Então, eu posso só falar daquilo que eu conheço. Ok? Então, a próxima vez, põe o endereço mais completo lá na página da escola. Esse é o planeta Terra, essa é a nossa galáxia. Você vê que nós moramos na periferia da galáxia. Certa vez uma criança perguntou para mim: como é que você sabe que a galáxia é assim se ninguém nunca saiu fora da galáxia para tirar essa imagem? Como é que você responde? Criança de 10, 11 anos faz as perguntas mais complicadas. Né? Aí eu perguntei: se não tivesse espelho, como é que você sabia que você tem nariz? Vendo os outros, muito bem. Né? Olhando para os outros, eu sou normal, sou igual aos outros, então eu devo ter nariz também. Então a gente sabe o formato da nossa galáxia olhando outras galáxias. Né? Quando a gente começou em 1922 a perceber que existiam outras ilhas de estrelas, galáxias conhecidas, né? Então a gente começou a criar um modelo de como é que nós seríamos, observando outras galáxias. Isso mesmo. Você responde de forma imediata, e a criança entende. Você vê que a minha navinha ali, a Enterprise, tá? A Star Trek, não é à toa que a mãozinha atrás está fazendo o sinal do Spock. Né? Porque eu sou fã de Star Trek. O sistema solar, então, está em ordem de tamanho. Né? O Sol, os 8 planetas, 5 planetas anões. E o sistema solar é feito, além dos planetas, os satélites dos planetas, os planetas anões, os satélites dos planetas anões, os asteroides, os cometas, os meteoroides, uma quantidade muito grande de objetos que orbitam o Sol, que giram em torno do Sol. O Sol é essa bola de gás, como dizia o Pumba, né? Uma bola de gás
né, pegando fogo a milhões de quilômetros, no caso, a milhões de quilômetros de distância de nós, o Sol, e as estrelas a bilhões de quilômetros. A temperatura, 14 milhões de graus Celsius no interior do Sol, 6 mil na sua superfície. Cabe mais de 1 milhão de terras dentro do Sol. Né? Se a Terra tiver 1 centímetro, o Sol tem 1 metro. E o Sol estaria a 100 metros de distância, em termos de escala. Aqui é justamente a superfície do Sol. Foi uma imagem tirada por uma sonda que hoje orbita o Sol para monitorar o humor do Sol. Isso aí, o Sol, então, ele é ativo o tempo todo. São bilhões de bombas de Hiroshima explodindo por segundo na superfície do Sol, a energia que ela gera. Só que não é bomba de fissão, seriam bombas de fusão nuclear, né? Através da fusão de hidrogênio, formando hélio, e ele fica então o tempo todo explodindo e emitindo, além de luz, partículas. Quando uma quantidade enorme dessas partículas, principalmente partículas alfa, prótons, elétrons, né, chega até nós, pode perturbar bastante as nossas comunicações aqui na Terra. Se um laço desse de fogo viesse na nossa direção, né, poderia causar vários transtornos para nós. Por isso que a gente tem que ficar o tempo todo monitorando o humor do Sol, porque, você sabe, 8 minutos depois chega a informação para nós, mas essa partícula leva horas para chegar até nós. Então dá tempo de você desligar os satélites para que eles não prejudiquem os satélites, por exemplo. E de 11 em 11 anos o Sol fica muito mal-humorado, né? Existem grandes tempestades magnéticas na superfície do Sol e ele começa a emitir tudo quanto é partícula na nossa direção ou em direção a todo o sistema solar. E se a gente estiver no meio do caminho, azar nosso. Planeta é esférico, orbita uma estrela e não é satélite e é dominante em sua órbita. Então, o primeiro planeta é o Mercúrio, né? Mercúrio não tem atmosfera. Vamos passar rápido, senão a gente demora muito tempo. Por ele não ter atmosfera, as crateras ficam ali permanentes, parecendo a nossa Lua. Ele é quase do tamanho da nossa Lua, né? E por não ter atmosfera, a noite é 180 graus negativo e o dia 427 graus Celsius. Já o segundo, Vênus, também conhecido como estrela d'alva, ou Vesta, né? Ela é quase do tamanho da Terra, um pouquinho menor só que a Terra, mas a atmosfera é super densa, né? 100 vezes mais denso do que a nossa atmosfera. E principalmente com gás carbônico. Então seria impossível nós habitarmos Vênus, né? Lá é gás carbônico, você teria enxofre, amônia, e 484 graus, seja dia ou noite, um inferno ali dentro, né? Então não vale a pena. Para você ter uma ideia, entre os índios brasileiros, eles chamam Vênus de Tainacã. Tainá quer dizer estrela da manhã, né? Para que eu mostro isso? Para mostrar que os nossos indígenas também faziam observação do céu. Eles tinham uma astronomia própria, eles tinham conhecimento. Não era um bando de ignorantes, muito pelo contrário. Tinha a ciência astronômica. A ciência da astronomia ela vai ser conhecida nos vários povos. A gente fala isso de etnoastronomia, astronomia de povos antigos. Mostrava como que eles contavam o céu. A Terra, o terceiro planeta. Eu vou passar mais rápido, porque Terra todo mundo conhece, né? O planeta Água, né? Vou passar isso aqui rápido, porque isso aqui eu não sabia o tempo que eu tinha. Nós temos, isso aqui a gente faz para dizer que nós temos que cuidar do nosso planeta. Se cair um asteroide na sua casa, né, você pode mudar para outra casa, correto? Se pegar fogo na sua casa, você pode morar em outra casa. Se o seu país entrar em guerra, você pode mudar de país, né? Mas se você perder o planeta, você tem um planeta B para ir? Não tem. Então, se a gente não tomar conta do nosso planeta, nós não temos um planeta B. Por enquanto, nós não temos um plano B.
Então, se a gente não tomar conta do nosso planeta, quem vai gastar somos nós mesmos. Né? Então, a astronomia leva também a questão da educação ambiental, da educação das coisas que a gente tem. Né? Marte é o planeta mais interessante. Eu vou falando de Marte, e ao mesmo tempo mostrar o foguete que foi para Marte, o robô. Esse robô que foi para Marte, ele é o Spirit. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Opportunity, que ele visitou o outro lado de Marte na mesma época. A forma como ele tem para ir para Marte, né? Ele vai com um foguete desse, ele fica na parte alta do foguete, né? Aqui, né? O foguete tem mais ou menos 30 metros de altura, né? 10 andares, um prédio de 10 andares, e você tem que ele tem que vencer a força gravitacional da Terra, né? E então a maior parte do foguete é o combustível, né? Vocês lançaram, eu pus isso aqui só porque já que a gente vai lançar foguete, né? Eu sei que vocês vão lançar um vídeo. Quando acaba o combustível, não tem mais para carregar aquela parte baixa do foguete, a maior parte. Então você joga fora, né? Você joga fora, isso vira lixo, ou cai no Pacífico, ou fica orbitando a Terra até entrar na atmosfera e quebrar. Então tudo aquilo lá vira lixo espacial. Aí o foguete continua indo. Ele já não precisa mais vencer a atmosfera, tira aquele pico, o robô está ali dentro, ele vai estabilizar o voo dele agora, buscando a direção de Marte, ele joga mais um lixo para orbitar a Terra e ele vai para o espaço. Antes ele estabiliza, joga fora e só aquela parte que vai para Marte. Você vê que só um pedacinho de todo aquele foguete que está indo para Marte, né? Aí, 7 meses depois, ele está chegando em Marte. Quando ele chega em Marte, ele joga também um lixo em Marte e entra na atmosfera marciana. Quando ele entra na atmosfera marciana, ele vai atritando com a atmosfera, igual uma estrela cadente, né? Igual os meteoros quando entram na atmosfera da Terra e dá a ideia de alguma coisa queimando. Aí, liga os foguetes para diminuir a velocidade dele. A velocidade ainda é muito alta, né? E ele então vai abrir aqui uns airbags, uma espécie de umas bolas de ar para não machucar o robô que está ali dentro. Então, ele abriu, ele liga os retrofoguetes para diminuir a velocidade, quase parar, e só aí que ele solta. Aquela outra parte vira lixo. Ele vai ficar lá fazendo lixo em Marte. Aí isso aqui vai ficar quicando, né? Isso serve só para o robô, não serve para a gente, né? A gente iria vomitar se a gente caísse assim, né? Então, uma hora depois, ele para e ele vai esvaziar essas bolas. Obviamente que isso é uma simulação, né? Então as bolas murcharam, o robô então, a plataforma vai ficar em pé e o robô vai acordar ali dentro. Para quem já viu aquele desenho do Wall-E, né? O Wall-E é baseado nesse robô, não é o robô que é baseado no Wall-E, né? Você tem então, ele é movido principalmente em energia solar. Então a primeira coisa que ele abre aqui são as placas solares, que vai transformar energia solar, energia luminosa em energia elétrica para carregar as baterias, né? Aí ele abre 2 câmeras que vai servir dos olhos do robô, as antenas, a antena parabólica aqui, que é para comunicar com a Terra. Então a voz e o ouvido do robô, porque é a forma como ele se comunica com a Terra. Quando chega a noite marciana, ele desliga, ele fica numa forma em que ele não consegue mexer, porque a noite marciana é muito fria, mais de 50 graus negativo, pode quebrar o robô. Então ele só funciona mesmo perto do meio-dia marciano. E isso porque ele está na linha do equador de Marte. Aí ele abre as perninhas dele, que são 6 rodinhas. Ele faz no primeiro dia só um visual, ele descobre tudo, tira todas as fotografias,
Essas imagens são imagens de Marte, mandadas pelos robôs, e ele então manda essas imagens para a Terra. Leva mais de 16 minutos para essa mensagem chegar até a Terra. E aqui da Terra, então, os cientistas processam e planejam qual vai ser a atividade do robô no dia seguinte. O robô não é controlado por controle remoto, porque não dá tempo, né? Como a informação leva 16 minutos para ir, 16 minutos para voltar, mais de meia hora, né? Tem um buraco, vira, aí já caiu no buraco, não adianta, né? Então o robô tem que tomar decisão por conta própria. Aí então envolve robótica, né? Inteligência artificial. Você vê que ele, a primeira coisa que ele fez foi desviar da rocha dele, daquela pedra no meio do caminho. E ele desvia sozinho, não foi ninguém que, vira à esquerda. Ele toma a decisão por conta própria. E ele começa a explorar e mandar essas imagens de exploração para a Terra, né? Cadê ele? Está vindo lá. Então ele está chegando, você vai ver que ele vai desviar de uma rocha enorme, grande, né? Ele olha, detecta, desvia, né? E ele vai analisar então com os seus bracinhos, os bracinhos dos robôs, que são agulhas que penetram dentro da rocha, né? E vai fazer a análise química deles e mandar essas imagens para a Terra, para saber do que a rocha marciana é feita, né? Obviamente, os Estados Unidos aproveitam e faz propaganda deles, porque eles não são bestas, né? Mas teve um brasileiro que participou desse projeto aí, é um professor lá da Universidade Federal do Espírito Santo. Então você vê, com a agulha, o microscópio, ele manda essas imagens para a Terra e de lá você toma a decisão. Já teve vários robôs, várias sondas que já foram para Marte, né? Esse robôzinho mesmo era para ter durado 2 anos, ele durou mais de 7 anos. Quando passou uma tempestade de areia enorme, em vez de estragar o robô, limpou as placas solares e ele funcionou melhor, né? Então, foi interessante. Ok, vamos passar rápido aqui. Aqui é Júpiter. Júpiter hoje tem mais de 79 luas já registradas. Sim. Então vamos passar rápido. Júpiter, né? Saturno, né? Urano, Netuno. São os 8 planetas, né? Netuno é um planeta interessante porque foi graças à gravitação de Newton que se descobriu Netuno. As órbitas de Urano estavam perturbadas e usando o modelo de Newton, ele falou assim, se o modelo estiver certo, tem um planeta ali. Miraram o telescópio e realmente encontraram Netuno. Então foi uma grande validação do modelo de Newton. Os planetas anões, os Ceres, eu vou passar rápido. Plutão, né? Essas são imagens recentes da sonda que em 2015 teve Plutão, né? O Eris, você está vendo lá uma imagem se formando. E isso aqui é o cinturão além da órbita de Netuno, de milhares de asteroides que giram em torno do Sol. Isso aqui são os vários objetos: a Terra, Júpiter, o Sol perto, olha lá, o Sol que é pequenininho, perto dessa estrela vermelha que é Arcturus, né? Aquela azul lá é uma das 3 marinhas, né? O Sol é aquele pontinho dentro da órbita, em comparação com quem é aquele ali? Né? Gama Crux, da constelação do Cruzeiro do Sul, e Antares, né? Da constelação de Escorpião, que é maior do que a órbita de Marte ao Sol, maior que a distância de Marte ao Sol, uma estrela. Aqui foram os astronautas, né? Os primeiros animais aí para o espaço, a Laika
morreu, mas a Estrela e a Bel voltaram com vida. Os americanos mandaram macacos, depois os russos, o Yuri Gagarin e a primeira mulher a ir para o espaço, Valentina Tereshkova, né? O tenente coronel Marcos Pontes, que foi o nosso astronauta, que em 2006 ele foi para o espaço, deu várias órbitas em torno da Terra. E aqui, esse ano a gente faz 50 anos que o homem foi para a Lua. Era para aparecer a imagem aí. Não apareceu, então nós vamos fazer, a gente finalizar isso aqui. Não. Essa viagem. Cadê? Isso é Louise. Nós estamos indo em escalas. 1 metro, 10 metros, né? 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros. A gente já começa a ver a costa americana, 10 mil quilômetros do planeta Terra, 100 mil quilômetros lá a Lua, 400 mil quilômetros de distância de nós. Podemos ver então, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da gente. Ali são as órbitas dos planetas mais distantes. Ali está a Voyager 1, a sonda que o homem já lançou mais distante de nós. Tudo isso aí ainda, o Sol é predominante, 1 ano-luz em torno do Sol, é só o Sol. Aí começa a aparecer as outras estrelas. Tudo isso aí ainda é dentro da nossa galáxia. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro. E 100 mil anos-luz é a nossa galáxia. Aí, diminuindo mais a distância, nós começamos a ver outras galáxias. Então, aglomerados de galáxias e o universo conhecido. Mais de 15 bilhões de anos-luz no universo conhecido. E a gente volta então lá para Luísa, onde estava a Luísa sentada, deitada lá. A gente volta para ver o quanto insignificante nós somos. Isso. Mas ao mesmo tempo, nós vamos ver que o quão grande nós somos também. Ok? Então a gente vê, ele vai mirar agora no olho da Luísa. E agora a gente vai para muito pequeno. 1 centímetro, 1 milímetro. A gente já começa a 100 micrômetros. Olha ali, a gente já vê as células do sangue. 10 micrômetros. A gente começa a entrar no interior da célula. Vê o cromossomo feito do DNA. O DNA, moléculas espiraladas, feitas de carbono, oxigênio, nitrogênio. Aqui tem o átomo. A maior parte do átomo é feito disso aí, ó. Nada. A maior parte do átomo é feito só de possibilidades, né? De potencialidades. E no interior do átomo você tem um núcleo, que é feito de prótons, nêutrons, que por sua vez é feito de quarks, que a gente também não faz a mínima ideia do que seja. Né? Então, isso aqui a gente faz essa pequena viagem aí, mostrando toda a viagem que nós temos. Eu vou encerrar aqui, viu, professor? Eu teria mais coisas para mostrar para vocês, né? Mas aqui deu uma ideia do tamanho que é o nosso universo, tanto exterior quanto interior, né? Isso quando a gente está falando apenas do universo físico, não estamos falando do universo emocional, sentimental, nada disso. Essas são outras áreas do conhecimento, cultural, outras áreas do conhecimento, tão válidas, tão importantes para nós quanto o mundo material, né? Espero que vocês tenham gostado. Tem outras coisas aí. Depois eu passo esse material para a professora e quem quiser pode usar e abusar dele, tá bom? Vou dar um melhor nada na palestra, mas só que
Paulo, muito obrigada.